Olá e bem-vindos ao Vazio. Se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais atualizações. Além disso, se gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. De acordo com as estatísticas, aproximadamente 30% dos crimes violentos cometidos ao redor do mundo permanecem não resolvidos, apesar do rápido desenvolvimento da tecnologia e das técnicas, bem como da criação de extensos bancos de dados de DNA. Como regra geral, a maioria desses crimes é resolvida com base em pistas quentes, mas existem casos em que a investigação dura anos ou até décadas antes que o perpetrador seja punido. Mas o caso de Ellen Rae Greenberg, que vamos analisar neste vídeo, é interessante porque, ao longo de muitos anos de investigação, mal avançou. O caso foi investigado com inúmeras irregularidades e ao longo do tempo surgiram mais perguntas do que respostas. O brutal assassinato de uma jovem mulher ainda hoje é um mistério e o que é notável é que a investigação está tentando arduamente provar que a alegre Ellen, que estava entusiasmada se preparando para seu próprio casamento, decidiu subitamente abandonar sua vida. Mas vamos tentar entender tudo em ordem. Quem é Ellen Rae Greenberg? Ellen nasceu em Nova York em junho de 1993, na família de Santa George Greenberg. Ela era a única filha de seus pais. Cresceu com amor e cuidado. Durante o ensino médio, a garota estava envolvida ativamente em esportes em equipe e até tinha esperanças de se tornar uma atleta promissora. Era uma criança ativa, inquieta e sociável, mas ao mesmo tempo estudava bem, mostrando um interesse especial nas humanidades. Após se formar no ensino médio, Ellen se tornou estudante na Universidade Estadual da Pensilvânia, onde se formou em Relações Públicas. No entanto, ao começar a trabalhar na área, ela percebeu que não era isso que gostaria de fazer pelo resto da vida. Paralelamente ao trabalho, ela se matriculou no Departamento de Correspondência do Instituto Pedagógico. Alguns anos depois, ela defendeu seu diploma com brilhantismo e se mudou para Filadélfia, onde foi contratada para trabalhar em uma das escolas locais como professora do ensino fundamental. Segundo parentes, a vida de Ellen estava indo muito bem. Ela estava cheia de entusiasmo, fazia grandes planos para o futuro e simplesmente adorava seu trabalho com os pequenos alunos. Ao mesmo tempo, Ellen conheceu um rapaz com quem teve um caso ardente e logo começaram a se preparar para o casamento. O favorito da garota era um jovem chamado Samuel, ou apenas Sam, Goldberg. Ele era de uma família bastante rica e conhecida na cidade. Os pais dele possuíam o próprio grande negócio e o tio tinha a reputação de ser um dos melhores advogados do estado. Os dois jovens se conheceram em 2009 em uma festa, graças a amigos em comum, e imediatamente se gostaram. A interação amigável rapidamente se transformou em um relacionamento romântico em rápida evolução, e logo decidiram morar juntos. Na véspera de 2011, Sam fez uma proposta para sua amada, que foi o melhor presente de Ano Novo. Ele lhe deu um lindo anel de diamantes e o casal começou a se preparar para o casamento que estava marcado para a primavera do mesmo ano. Os familiares de ambos ficaram felizes com a notícia e parecia que a felicidade dos amantes não poderia mais ser interrompida por nada. Ellen mergulhou de cabeça nas agradáveis dificuldades associadas ao casamento, fazendo listas de convidados, enviando convites, escolhendo um local e elementos de decoração para o evento. Ela experimentou vestidos de noiva, tentando criar sua imagem ideal e planejando uma lua de mel. É digno de nota que quase todos esses assuntos a noiva tratou de forma independente, e o noivo não participou visivelmente do processo. Mas os entes queridos não davam muita importância a isso e Ellen nunca reclamou. Verdade seja dita, houve algumas estranhezas às quais todos prestaram atenção apenas após a tragédia ocorrida em janeiro de 2011. O tempo na cidade estava muito nevado e gelado no dia 26. Ellen foi trabalhar na escola como de costume, mas perto do meio-dia houve um vento forte e uma tempestade de neve. Então, as aulas foram canceladas e os alunos e professores foram mandados para casa. Ellen retornou ao apartamento que ela e Sam compartilhavam, em um complexo de apartamentos aconchegante localizado em uma das áreas tranquilas da cidade. Logo Sam também voltou para casa.
Segundo relatos, o casal brigou naquele dia, o que Sam, mencionado de passagem, começou a negar depois. Por volta das 17 horas, Sam decidiu ir para a academia localizada no mesmo complexo de apartamentos. Ele ficou fora por menos de 1 hora, mas quando retornou, não conseguiu entrar no apartamento porque a porta estava trancada por dentro. Sam primeiro bateu forte e insistentemente, depois começou a chamar sua noiva pelo nome, o que atraiu a atenção dos vizinhos. Ele também tentou ligar e enviar mensagens para ela, mas ninguém respondeu. Sam foi até o segurança no térreo do prédio pedir ajuda. Explicou a situação e perguntou se era possível abrir a porta da frente, mas o guarda disse que isso estava além de sua autoridade e que não poderia sair de seu posto. Sam decidiu agir por conta própria e, com o ombro, arrombou a porta. Ao entrar, viu uma cena horrível e sua noiva estava sentada no chão, encostada na porta do armário, com o corpo cortado por uma faca e suas roupas manchadas de sangue. Sam imediatamente ligou para os serviços de emergência descrevendo a situação. Quando perguntado se a garota tinha pulso, agiu estranhamente, perguntando várias vezes se realmente precisava fazer isso. Depois de um momento de silêncio, Sam declarou subitamente que havia uma faca cravada no peito de sua noiva, algo que supostamente ele não tinha notado antes. Além disso, acrescentou que Ellen estava obviamente morta. Os policiais que chegaram ao local ficaram surpresos e observaram que nunca tinham visto algo assim em sua prática. A porta estava de fato trancada por dentro com um trinco, que Sam conseguiu quebrar com o ombro. Não havia sinais de arrombamento ou presença de intrusos no local, e nada havia sido roubado ou mexido no apartamento. No entanto, o mais interessante foi quando o corpo da jovem foi examinado. Não foram encontrados sinais de luta ou tentativas de se defender, como se tudo tivesse acontecido de repente e a vítima simplesmente não tivesse tido tempo de reagir. O corpo apresentava cerca de 2 dúzias de ferimentos de faca de diferentes profundidades, sendo o golpe final no coração, que tirou a vida de Ellen. Voltaremos à negligência flagrante com que a cena do crime e o corpo da falecida foram examinados um pouco mais tarde. Essa negligência permitiu que muitas evidências fossem perdidas e deixou um possível autor em liberdade. Mas ainda mais estranho foi o comportamento da polícia, que, mesmo antes do exame médico, pensou que Ellen tinha feito isso a si mesma. Ataques de pânico, visitas a um psicólogo e medicamentos prescritos a favor da versão de suicídio foram levantados. O fato de Ellen, há algum tempo, ter começado a sofrer de transtorno de ansiedade e ataques de pânico também foi mencionado. A situação era tão séria que Ellen chegou a buscar a ajuda de um psicólogo. Ela tentava não reclamar para não preocupar a família e os parentes, que, por sua vez, associavam as mudanças no comportamento de Ellen ao estresse e à excitação antes do casamento. No entanto, os amigos e colegas de Ellen notaram que, depois que ela e Sam começaram a morar juntos, seu comportamento começou a mudar. Além de ficar ansiosa e inquieta, Ellen quase parou de tomar decisões por conta própria. Em todas as situações, ela dizia que precisava discutir com o noivo, que não conseguia dar uma resposta sem consultá-lo. Essas estranhezas e inconsistências no caso levantaram muitas perguntas desde o início, mas o mais interessante é que ninguém sequer tentou encontrar respostas para elas. A negligência com que a cena do crime e o corpo foram examinados, bem como as perícias, são simplesmente surpreendentes. Muitas circunstâncias, fatos e evidências foram simplesmente ignorados e perdidos irreversivelmente, e sem eles era impossível restaurar a imagem completa do incidente. Para começar, não foram encontradas lesões típicas de autodefesa nas mãos da vítima, o que significa que a garota não estava tentando se defender. No entanto, em seu corpo, foram encontrados vários hematomas, que, segundo Sam, provavelmente eram consequências dos esportes em equipe. No entanto, os pais de Ellen garantiram que sua filha não frequentava academia nem parques há muito tempo, devido à carga de trabalho no trabalho, bem como aos preparativos ativos para o casamento. Não foi encontrada nenhuma mensagem de suicídio. Ellen parecia ser vítima de um massacre brutal, mas, apesar disso, quase imediatamente, foi levantada a versão de que ela havia partido voluntariamente da vida. Além disso, na cozinha havia alimentos, temperos e uma tábua de cortar, o que, de acordo com a lógica da segundo os investigadores,
Ellen começou a preparar o jantar, mas mudou de ideia subitamente e decidiu se matar cortando-se com uma faca. Além disso, como já mencionei, no corpo da vítima foram contadas 2 dezenas de ferimentos penetrantes de profundidades variadas, e o exame forense mostrou que 10 deles foram infligidos por trás. Portanto, se a garota foi atacada por trás, alguns desses ferimentos foram graves o suficiente para, se não matar Ellen imediatamente, certamente privá-la da capacidade de se mover e resistir. É simplesmente impossível infligir tais ferimentos a si mesmo e, em seguida, cravar uma faca no próprio coração até o cabo, e isso fez com que os especialistas médicos duvidassem da causa de morte originalmente anunciada. No entanto, apesar dessa conclusão, a investigação continuou a insistir na versão anterior e se recusou a iniciar procedimentos criminais. O principal argumento foi a ausência de vestígios de estranhos no apartamento, bem como a ausência de sinais de autodefesa. Aliás, também surgiram dúvidas sobre a possibilidade de penetração no apartamento, porque o trinco na parte interna da porta também era muito peculiar. Ele poderia ser fechado por fora, mas não completamente. Se o trinco tivesse sido fechado por dentro até o fim, seria impossível quebrá-lo com um único golpe de ombro sem danificar a porta. Mas, pela natureza do dano, estava apenas parcialmente fechado, e isso poderia ter sido feito de fora da porta. Embora o cônjuge ou parceiro da vítima seja geralmente o principal suspeito em tais casos, Sam sempre permaneceu acima de qualquer suspeita. Nenhuma acusação foi feita contra ele, e somente no dia do incidente ele foi entrevistado na delegacia na presença de seu tio, que, como já mencionado, era um advogado conhecido e influente. Além disso, toda a imagem e sequência de eventos daquele dia foram reconstruídas apenas de acordo com as palavras de Sam Goldberg, que às vezes estava confuso em seu próprio depoimento, mas atribuía tudo ao estresse. Os vizinhos confirmaram apenas que ouviram as batidas e gritos de um rapaz que não conseguia entrar no apartamento e chamava sua noiva, mas foi só. Durante seu depoimento, Sam afirmou ainda que foi pedir ajuda ao segurança, e o guarda subiu com ele e o viu derrubar a porta. No entanto, o guarda negou essa informação, afirmando que não tinha deixado seu posto, mas a investigação não retornou a essa questão, considerando esse detalhe irrelevante. Também foi verificada uma gravação de apenas uma câmera de vigilância que levava à academia. Mostrava Sam indo em direção à academia e depois voltando, mas no intervalo entre esses dois eventos ele poderia muito bem ter saído por outra passagem e depois voltado para a academia da mesma forma. No entanto, seu álibi não foi verificado, e possíveis testemunhas que poderiam confirmar que ele estava malhando ou negar isso nem foram procuradas. Sam não ligou para a polícia até uma hora depois de encontrar a porta trancada e sua noiva sem resposta às batidas e aos gritos. Além disso, o policial que atendeu a ligação observou que Sam estava agindo de maneira estranha, apesar de estar gritando e chorando. O especialista pensou que era um pânico fingido, porque Samuel estava calmo o suficiente para responder às perguntas, e sua voz não estava tremendo. Quando foi solicitado que ele começasse as medidas de ressuscitação, ele primeiro duvidou da necessidade de fazê-lo, depois se aquietou e, após tudo, relatou sobre uma faca cravada no peito de sua namorada, que anteriormente ele alegadamente não havia notado. É digno de nota que antes de chamar a polícia, o rapaz ligou para seus pais e para seu tio advogado, que chegou ao apartamento antes da polícia, para a delegacia, para testemunhar, como já mencionado. Sam também foi junto com seu tio. Além disso, no dia seguinte, Sam voltou ao departamento lacrado com o mesmo tio para pegar algumas coisas pessoais e retirou todos os gadgets de Ellen. Eles pegaram 2 laptops, um telefone e um tablet da falecida. Quando a investigação decidiu verificar esses dispositivos alguns dias depois, descobriu-se que as consultas de pesquisa incluíam tópicos relacionados ao falecimento voluntário. Os policiais que chegaram à cena fizeram apenas uma análise superficial do local e concluíram que Ellen tirou a própria vida. Posteriormente, apesar do surgimento de novos detalhes, eles se recusaram a mudar seu veredito. A ordem dos ferimentos não pôde ser estabelecida, mas é certo que o golpe final foi um golpe no coração. O legista que conduziu a autópsia achou tudo muito estranho e decidiu conduzir sua própria investigação adicional, enviando uma amostra da espinha da falecida a um especialista altamente especializado que poderia dar uma conclusão sobre a integridade da medula espinhal. Se a medula espinhal estivesse danificada,
então Ellen estaria paralisada e incapaz de se esfaquear no coração. No entanto, logo o especialista mudou milagrosamente de ideia e abandonou sua investigação, afirmando que, segundo seu relatório, a medula espinhal não havia sido danificada. No entanto, a própria conclusão nunca foi anexada aos materiais do caso. Também não incomodou ninguém que, com tantos ferimentos extensos no corpo de Ellen, havia muito pouco sangue ao redor, o que poderia indicar que alguém o havia limpado, mas ninguém sequer se preocupou em procurar possíveis marcas lavadas. O luminol usado em tais casos foi simplesmente ignorado, e as lixeiras no apartamento também não foram examinadas, e se houvesse alguma evidência nelas, foram perdidas para sempre. Os pais infelizes foram informados sobre a morte de sua única filha pela família Goldberg, pois foram os primeiros na cena. A família de Ellen morava em outra cidade, algumas centenas de milhas de distância de sua filha, mas eles chegaram o mais rápido possível. Santa e George não podiam acreditar no que estava acontecendo e negaram categoricamente que Ellen poderia ter tirado a própria vida. No entanto, os pais aflitos nunca receberam uma resposta clara para a pergunta sobre o que aconteceu naquela noite com sua filha, apenas uma conclusão seca e recusa em iniciar procedimentos criminais. Então, os Greenbergs decidiram conduzir sua própria investigação com o envolvimento de especialistas independentes. Em breve, eles foram contatados por um detetive particular que ofereceu sua ajuda completamente gratuita, pois ele mesmo queria entender esse caso confuso. O detetive estudou os materiais e chegou à conclusão de que o corpo de Ellen foi movido após sua morte. Isso foi evidenciado por um filete de sangue seco do nariz em direção à orelha dela, mas Ellen foi encontrada na posição sentada, então o sangue não poderia ter viajado dessa forma. Ele também encontrou manchas esfregadas no chão muito semelhantes a marcas de arrasto. Além disso, depois de um segundo, o segurança se lembrou de que Sam, que havia pedido ajuda, estava vestindo um agasalho e disse que tinha acabado de voltar da academia, mas estava usando botas. Ele não tinha uma bolsa com um par de sapatos extras com ele. Mas, apesar das novas evidências e do testemunho de testemunhas, os pais da falecida novamente tiveram negado a abertura de um caso criminal ou uma investigação adicional. Os Greenbergs também foram negados os arquivos do caso, incluindo uma gravação da ligação de Sam para a polícia, bem como imagens de vigilância mostrando o momento em que ele foi em direção à academia e depois retornou de lá. 4 anos depois, um novo jovem policial se juntou à unidade de homicídios do condado, assumindo o cargo de promotor assistente. Ele tinha ouvido falar sobre o caso estranho e não resolvido atraiu a atenção de Ada enquanto ele ainda estava estudando na universidade. Agora, ele decidiu obter materiais dos arquivos e chegar à verdade. Sua atenção foi atraída para a lesão na parte de trás da cabeça, que poderia ser a primeira indicação de que Ellen foi atacada por trás quando não o esperava. Também de interesse para ele era a nota de que não havia lesão na medula espinhal, mas não havia documento oficial para comprová-lo. Todas as tentativas de Ada de encontrar qualquer relatório sobre as lesões na medula espinhal foram mal sucedidas, pois supostamente estavam perdidos em algum lugar nos arquivos. Ele fez um pedido oficial ao Centro de Exame Médico Legal para obter uma cópia do documento e então descobriu que ninguém jamais havia dado tal conclusão, e o corpo não foi examinado quanto a lesões na medula espinhal. Ao mesmo tempo, um fragmento da coluna vertebral foi milagrosamente preservado e poderia ser reexaminado. Um especialista independente foi consultado e determinou que a medula espinhal havia sido danificada em vários lugares de uma vez, de modo que Ellen não poderia ter infligido mais lesões a si mesma. Os materiais resultantes foram entregues à polícia, mas depois de revisá-los novamente, eles se recusaram a iniciar um processo criminal. Em 2018, o legista emitiu uma conclusão oficial afirmando que todas as 20 feridas foram auto-infligidas pela falecida, e não havia dúvidas sobre isso. Uma nova investigação mais uma vez encontrou-se em um impasse. Os pais, devastados pela dor, contrataram um novo advogado com quem relembraram todos os documentos, evidências anteriormente não registradas, fatos e declarações de testemunhas. Em 2019, moveram uma nova ação contra o legista e os especialistas que haviam feito um trabalho inadequado, efetivamente encerrando o caso. Na primavera seguinte, a ação foi ouvida e resolvida, mas os julgamentos nunca começaram devido à pandemia global. Esperava-se que o caso fosse reclassificado,
mas devido à negligência da polícia e dos médicos legistas, bem como à confusão resultante, evidências cruciais foram perdidas de forma irreparável. Os pais da falecida até criaram uma página nas redes sociais dedicada ao progresso da investigação, onde compartilham materiais oficiais, novos detalhes e versões. Familiares, amigos e colegas de Ellen insistem que ela não poderia ter tirado a própria vida, muito menos de uma maneira tão horrenda. Ellen, em princípio, não tolerava a visão de sangue, que a deixava doente, e também tinha uma baixa tolerância à dor, razão pela qual nunca fez tatuagens ou piercings. No verão de 2022, o caso foi novamente arquivado, mas os Greenbergs conseguiram transferi-lo para o escritório do promotor distrital, onde um novo promotor assumiu a investigação. 11 anos após esses terríveis eventos, a investigação ainda não foi concluída. Quanto ao destino de Sam, no primeiro ano após a tragédia, ele tentou manter contato com seus ex-sogros, mas não participou das investigações iniciadas por eles. Ele recusou categoricamente se comunicar com a polícia e parecia desinteressado no caso, aderindo à versão oficial de que sua noiva havia infligido as lesões fatais a si mesma. Goldberg logo encontrou consolo em outra mulher e, apenas um ano depois, casou-se com ela. Ele se mudou para outro estado com a esposa e parou de ter contato com a família Greenberg. Agora, ele e sua esposa estão criando 2 filhos juntos, e Sam tenta não lembrar-se de sua falecida ex-noiva. O que vocês acham? Sam é responsável pela morte de Ellen? Obrigado por assistir. Jack estava com você. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Se ainda deseja ver mais desse tipo de conteúdo, clique nos vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.